Hoje nós vamos continuar a série Princípios do Reino. Nós já falamos sobre fé, sobre obediência, multiplicação e sobre eternidade. E semana passada a gente teve alguns momentos em que falamos algumas outras ministrações, mas nas nossas células sempre continua andando a série Princípios do Reino. E hoje nós vamos dar um passo a mais nos princípios do reino de Deus. Nós falaremos de um atributo especial, essencial ao cristianismo. Várias vezes em algumas pregações eu afirmei que essa deve ser uma das maiores qualidades de qualquer cristão, porque hoje nós vamos falar sobre o princípio da perseverança. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Se você lembrar o capítulo 11 de Hebreus, caso você tenha curiosidade de ler quando chegar em casa hoje ou essa semana, é conhecido como o hall da fama da Bíblia. É lá que nem tem em Hollywood, lá, os caras lá com o nome no chão. É em Hebreus lá, porque fala de todos os grandes heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Noé, fala de Enoque, fala de Davi, fala de Moisés, fala de Raabe, fala de muitas pessoas que tiveram uma parcela de contribuição muito grande no projeto de Deus e são conhecidos aí, de uma forma resumida, como os heróis da fé. Em Hebreus 12 está dizendo assim: portanto, uma vez que nós temos tantos exemplos, tantas pessoas que perseveraram, que viveram pela fé, que nos dão testemunho, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aí vem o princípio sobre nós. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quem já praticou corrida aí? Quem já correu? Você já correu? Não profissionalmente assim, mas tipo mais de 1 quilômetro. Já correu? Quando a gente pratica corrida, a gente consegue correr 10 quilômetros na primeira semana ou não? E uma maratona, quando será que a gente consegue correr? Depende da dedicação, depende do treinamento, depende se você está com o teu corpo com uma boa mobilidade, depende se você está com um bom peso, mas depende especialmente se você vai perseverar. Qualquer pessoa que esteja em condições de saúde ok para praticar exercícios físicos pode se tornar um maratonista. Qualquer pessoa pode se tornar um corredor. Porém, esse é um exercício, assim como a maioria dos exercícios aeróbicos, que requer de nós um adjetivo que a nossa vida espiritual também requer. Como é que se chama esse adjetivo? Perseverança. A Bíblia está dizendo que a corrida é como a vida cristã. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando nós vamos correr, nós temos que também nos livrar de pesos, nós temos que ter uma boa condição, nós temos que tirar o nosso foco de coisas erradas e olhar para frente e caminhar em direção àquilo que nós queremos chegar. A corrida com Deus, ela é muito parecida, e daí o autor de Hebreus está dizendo ali: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando nós entendemos isso, na vida com Deus, nós vamos ter momentos de aceleração, assim como numa corrida. Nós vamos ter momentos de cansaço. Nós vamos ter momentos em que o nosso corpo às vezes vai querer parar. Nós vamos ter momentos em que a nossa mente vai querer parar. Nós vamos ter momentos em que vamos perceber que já corremos mais que os outros, então para que continuar correndo? E assim na vida cristã, nós requeremos de perseverança para cada dia viver a plenitude e a abundância de vida que Deus tem preparado para nós. Eu quero te mostrar hoje aqui, em alguns aspectos, como que a perseverança é um princípio essencial para você e eu vivermos o reino de Deus nessa terra. Se você puder abrir comigo lá no livro de Romanos, ainda no Novo Testamento, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 5. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, nós podemos orar por perseverança. Nós podemos pedir a Deus que nos dê mais perseverança, que nos dê mais resistência, que nos faça aguentar os desafios, que nos faça animar, que nos faça perseverar. Ali em Romanos 15, 5, vai dizer assim a palavra de Deus: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Em outra tradução diz perseverança e encorajamento. Existem alguns adjetivos diferentes aqui nessa tradução desse versículo, mas eu vou ficar com essa minha versão que diz aqui: o Deus que concede perseverança e ânimo. Diga aí comigo: Deus concede perseverança e ânimo. Logicamente que humanamente nós também podemos ter perseverança e ânimo, mas a Bíblia está dizendo que nos momentos mais difíceis nós precisamos buscar isso em Deus.
Então a primeira coisa que eu te digo, que perseverança é um atributo no reino de Deus, é que ela é uma dádiva de Deus, é algo que nós podemos receber de Deus. Quando paramos para entender isso, vão haver momentos na tua vida de fé em que você se sentirá cansado. Vão haver momentos na tua vida de fé em que você terá vontade de não avançar, em que você terá desânimo, em que acontecerão coisas ao teu redor que vão provar a tua fé. E aqui a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos buscar em Deus. Ele nos concede perseverança, Ele nos concede ânimo. Eu tenho um sentimento que eu não sei explicar em palavras, é uma coisa que me dá, quase uma agonia, junto com uma indignação, junto com uma frustração. Eu não sei dizer numa palavra só. Quando alguma pessoa que estava caminhando bem e buscando a Deus, começa a se afastar, começa a não estar mais nos cultos, começa a não estar mais na célula, começa a não orar mais, desiste de ler a Bíblia, para de conversar com pessoas que têm a mesma fé. E daí a gente vai ver o que houve, a pessoa diz assim, não, é que eu estou me sentindo desanimado, é que eu estou me sentindo doente, é que eu tive uma dor assim, é que eu fiquei cansado do meu trabalho, é que está muito puxada a minha vida. E eu tenho essa coisa, sabe por quê? Porque justamente nos momentos em que nós temos maior dificuldade, devem ser os momentos que mais nós devemos intensificar a nossa busca a Deus. Os momentos de maior desafio devem ser o momento que nós vamos mais orar, mais jejuar, mais adorar a Deus, mais nos cercar de pessoas que tenham a mesma fé, para que nós venhamos estar encorajados e não desistir. Porque nós temos dentro de nós a convicção, os planos de Deus são os melhores planos. Sim ou não, na tua vida? Os projetos de Deus são sempre excelentes, os caminhos de Deus são mais elevados. Ele só tem planos de bem e não de mal para nós, planos de nos dar esperança em um futuro. Então por que muitas vezes nós acabamos desanimando, nós acabamos desacelerando, nós acabamos enfraquecendo? Por causa que não estamos perseverando. A Bíblia declara assim que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Alguém que está destinado a vencer, só não vai vencer se não continuar lutando, se não continuar trabalhando, se não continuar correndo. Por isso a perseverança é uma chave, porque o diabo tem usado muito do desânimo, da frustração, da ofensa, para fazer com que a gente fique todo atrapalhado e pare de avançar. E aí a gente deixa de receber grandes coisas que Deus tinha preparado na nossa vida. Perseverança é assim como se fosse a gasolina do nosso carro. E nós temos um destino, nós já estamos no nosso carro, temos gente junto conosco que está indo para lá também, mas de repente falta gasolina e a gente fica ali e não consegue chegar lá, mas eu queria chegar lá, mas eu estava indo tão bem. E a perseverança, ela nos injeta esse ânimo novo para vencer. Segunda coisa então, já que você estava ali em Hebreus 12, vamos lá no livro de Tiago, do ladinho de Hebreus, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, nós vamos ler agora, e depois nós vamos ler o 4 e o 12. Nós vamos aprender sobre perseverança aí, através do livro de Tiago, que ele vai dizer na vida cristã a seguinte afirmação: meus irmãos, Tiago 1, 2, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Já pensou que coisa louca é essa, que coisa esquisita? Isso é uma coisa só de crente mesmo, né? Você chegar assim e dizer, e aí cara, tudo bem? Tudo bem, o que houve? Tá tão feliz? Bateram no meu carro hoje, eu tô assim, ó, radiante. E tu, o que tá tão feliz? Ah, minha mulher, cara, falou em divórcio. Eu tô fazendo tudo certo, mas ela tá querendo dar uma complicada lá no nosso relacionamento, mas vou vencer. Isso humanamente é normal ou não? Não. Mas o Tiago está escrevendo, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E agora eu preciso te dizer que a perseverança, ela é gerada através das provações. E deixa eu te falar uma coisa importante da realidade espiritual. Existe a diferença entre provação e tentação. Cuida que são bem diferentes, as duas terminam com são, mas são bem diferentes. Provação e tentação. A provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. A provação quer nos fazer subir de nível, a tentação quer nos fazer cair. A provação quer verificar e atestar a nossa obediência, a tentação quer nos forçar a desobedecer. Então, quando o diabo nos tenta, nós temos que ser fortes e negar isso, e às vezes até sair daquele ambiente, para que não venhamos
acabar cometendo pecado que bote fora coisas no reino de Deus que nós estamos construindo. Mas quando nós estamos vivendo uma prova da nossa fé, então nós temos que querer atravessá-la. Nós temos que querer avançar. Nós temos que querer ir para aquele lugar que Deus deseja que nós vamos. Por exemplo, lá em Gênesis, Deus tinha feito já uma aliança com Abraão. E Deus tinha dito a ele que da descendência dele surgiria uma nação. E Abraão começou a caminhar com Deus e começou a passar os anos. E Abraão então gerou o filho da promessa de uma forma sobrenatural, viveu milagres. Deus tinha falado com ele algumas vezes já, de uma forma também muito sobrenatural. Mas ainda não havia desatado 100% a promessa. E daí, lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala assim que um dia Deus pôs Abraão à prova. E quando Deus pôs Abraão à prova, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho a ele. Deus queria que Abraão sacrificasse o seu filho a ele? Não. Mas Abraão obedeceu e foi até o fim, e Deus disse para ele parar, que não precisava fazer. Por quê? Porque era para provar o seu coração. E quando Abraão estava lá, com o filho dele amarrado em cima do altar, levantou a faca para sacrificar, o Senhor falou para ele: pode parar, que agora eu sei, agora eu conheço o teu coração, agora eu sei que dá para continuar o projeto na tua vida. E muitas vezes nós vamos passar por provas da nossa fé. Vamos continuar lendo ali, Tiago capítulo 1, versículo 3 agora. E diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga assim comigo: é a prova da minha fé que produz perseverança. O que é essa perseverança? É uma constância, é uma coragem de atravessar os desafios, mesmo sofrendo prejuízos muitas vezes. A perseverança é uma resistência firme, porque você sabe que já está no caminho certo. Você sabe que isso é a vontade de Deus para a tua vida, então agora você precisa atravessar. Como diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como foi com o povo de Israel que precisava atravessar um deserto na sua vida. Como foi com Jesus, quando muitas vezes era acusado, era caluniado, quando seus discípulos, grande parte dos seus discípulos, viraram as costas e abandonaram Jesus. São provas da nossa fé que vêm ao encontro de um novo nível que Deus tem preparado para nós. Ali está dizendo então que a prova da nossa fé produz perseverança. E na nossa vida cotidiana, quais são as maiores provas da nossa fé? O cansaço. O nosso corpo, muitas vezes, ele nos leva a não perseverar na nossa caminhada com Deus, na nossa rotina de trabalho, no cuidado com a nossa família, no cuidado com a nossa saúde. O cansaço é uma coisa que nós temos sempre que administrar para continuar avançando nas nossas vidas. Entender o descanso também como algo interessante que vem de Deus, algo bom, mas romper, não permitir que o cansaço nos faça retroceder. O desânimo muito comumente nos faz retroceder. É uma iniciativa que você teve na tua família, na tua empresa, na tua vida com Deus. A falta de frutos, não aconteceu ainda o resultado que eu queria. Muitas vezes eu sou desafiado a parar de perseverar, mas especialmente os prejuízos. Então você pode estar caminhando com Deus, com fé em Jesus, obedecendo a palavra de Deus, e acontecerem prejuízos na tua vida. Você sabia disso? Pode acontecer. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não está isenta de desafios. Jesus fez uma promessa que pouca gente escreve ela no manazinho aquele. No mundo tereis aflições. Foi uma promessa que Jesus fez. Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando a gente entende isso, às vezes o que precisamos é examinar o nosso procedimento. Se eu, no meu procedimento, estou vivendo de forma que eu tenho convicção, que eu estou debaixo de obediência à palavra de Deus, que eu não estou dando brecha para as trevas, que eu estou vivendo uma vida de fé, e estão acontecendo algumas barreiras no caminho, eu preciso avançar e perseverar até derrubar esse muro. Como nós cantamos naquela canção agora na semana de oração, uma canção antiga chamada Rompendo em Fé. Você conhece essa canção? E ela diz assim, como é que é? Fala que se o mar estiver diante de mim, ou ele vai ter que se abrir, ou eu vou andar por cima das águas. Porque a minha perseverança vai desatar o rompimento de uma barreira. E eu quero contar para ti agora uma experiência que eu tive há uns anos atrás. Já tive vários momentos de prova da minha fé. Mas uma em especial me marcou porque foram muitas coisas
visíveis, físicas, naturais, que você vai entender agora. Eu estava num momento da minha vida, alguns anos atrás, eu era gerente numa empresa, numa indústria moveleira. Nós estávamos morando na cidade de Lajeado. E aí nós estávamos implantando a igreja aqui em Viamão. Então nós semanalmente viajávamos para Viamão. Às vezes 2 vezes por semana, mas normalmente nos finais de semana. Ao mesmo tempo eu estava terminando a minha faculdade de engenharia. Então eu fazia 4 disciplinas, 4 noites envolvidas estudando em São Leopoldo, a mais de 100 quilômetros do lugar onde eu morava. E junto com isso eu servia na igreja em Teotônia, em discipulado com o apóstolo Ricardo. Tinha célula na cidade de Lajeado e ajudava a transicionar uma igreja na cidade de Passo Fundo. Você conhece Passo Fundo? É 200 quilômetros de Lajeado, 320 quilômetros daqui. Então no dia que eu ia ir para Passo Fundo para transicionar, quando a gente fala transicionar, é uma igreja independente que quis a teologia da nossa rede de igrejas e quis uma aliança conosco. E aí alguns pastores da nossa rede, eu faço isso, outros pastores fazem isso também, vão até essas igrejas fazer os treinamentos semanalmente para que essa igreja possa viver dentro da mesma visão que nós vivemos na rede apostólica cristã. E eu me lembro então que eu estava nessa função e tudo muito corrido, trabalhando das 7h30 às 5h30 na empresa, estudando, chegando 1h da manhã em casa viajando, vindo para cá para Viamão todos os finais de semana implantando igreja, tendo a minha célula e tendo contato com essas pessoas, indo esporadicamente a Teotônia, mantendo relacionamento com o meu líder lá em discipulado e indo toda quarta-feira, se eu não me engano, ia para Passo Fundo. Não dava tempo nem de fazer um lanche em casa. Às vezes a Camila fazia um pãozinho para mim ali, eu só passava em casa, pegava, comia no caminho, viajava 2 horas, 2h30, dependia do trânsito, ministrava a igreja, conversava mais umas 2, 3 horas com os pastores, saía de lá 1h, 2h da manhã, voltava, chegava umas 3, 4 horas da manhã em Lajeado de novo, 7h30 da manhã de quinta-feira, eu voltava ao trabalho, e estava vivendo essa rotina louca. E junto com tudo isso, como tinha lá várias despesas envolvendo todos esses projetos, faculdade e tudo mais, eu ainda estava numa fase que no 4º dia útil, normalmente tinha no máximo uns R$10 na minha conta. Você já viveu essa fase? Está vivendo ou não? No máximo, no 4º dia útil. No 5º dia útil caiu o salário. No 6º dia útil já tinha uns 50 ali. E era um momento bem apertadinho nas finanças, porque a gente estava envolvido com muitos projetos, né? E aí, naquela mesma época, estávamos fiéis a Deus, tudo certinho. Nos mesmos dias, assim, em questão de intervalo de 1 semana, eu estou em casa tranquilo, vou na caixinha de correio, recebi um auto de infração de trânsito. Numa dessas viagens para Viamão, para Passo Fundo, nem me lembro para onde é que era, acabei tomando uma multa de trânsito, um valor lá que eu tinha que pagar, paciência, né? Errei, ok, vai ter um prejuizinho aí, vamos ter que se virar, vamos achar de onde tirar, mas Deus vai abrir as portas. Beleza. Uns 2 ou 3 dias depois, eu estou saindo do portão da minha casa, um caminhão bateu no meu carro. Estragou o para-choque, quebrou meu farol. E aí ele estava errado, eu estava certo, ele estava certo, aquela coisa. Ele pagou o caminhão dele, eu paguei meu carro. E eu disse, meu Deus do céu, já essa multa, esse carro. Como é que eu vou ir para Passo Fundo? Aí tinha um colega meu, que era da minha célula, que andava em discipulado comigo já. Eu disse, vamos para Passo Fundo comigo? Vamos. Temos probleminha essa semana, eu precisava aí que tu dirigisse para mim. Podemos ir com o teu carro? Podemos. Foi com o carro dele, conversando e tal, foi bem legal. Fomos, ministramos a igreja lá. E aí voltando de madrugada, chovendo, neblina. Quem conhece a estrada de Passo Fundo para Lajeado, passa ali por Pouso Novo. Poucos meses do ano você não tem uma neblina que não enxerga assim, um pouco mais de 2 metros na frente de você. E aí nós passamos em cima de um buraco daqueles, sabe? Aqueles buracos que furou 2 pneus do carro. Você tem 2 steps no teu carro? Alguém tem ou não? Nós também não tínhamos, nós só tínhamos um. Mas graças a Deus, o erro do 2º pneu não foi de fato um furo. Ele causou um ovo para fora do pneu, assim, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. O pneu rompeu de uma forma que causou um ovo. E nós viemos 200 km praticamente com aquele ovo assim, toc, 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 toc. E eu, meu Deus, não pode furar esse pneu de madrugada, e como é que a gente vai fazer? A gente trocou o outro. Aí chegamos no outro dia em Lajeado, para trabalhar, fomos arrumar, então eu tive que consertar o pneu que furou, e o pneu do ovo, tive que comprar um pneu novo, e a roda do que furou entortou, tive que pagar o conserto da roda, junto com bateria no meu carro, junto com aquela multa, naquela viagem, naquela semana louca, naquela rotina louca. Aí eu dei uma desanimada.
E eu disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu fiquei com medo de sair de casa. Vai acontecer alguma coisa, vou me atropelar hoje, eu não sei o que vai acontecer. E eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eram dias assim que às vezes eu ia no banheiro na empresa, e se eu me sentasse para ir no banheiro, eu vou dormir, tenho que me acordar. E aí eu comecei a orar sobre isso, e aí eu liguei para o apóstolo Ricardo, que é o meu líder até hoje, e disse para ele, apóstolo, eu preciso de uma ajuda, eu não sei o que está acontecendo. A minha semana foi assim, eu tomei uma multa, depois bateram no meu carro. E mais um detalhe que eu não contei hoje de manhã. Normalmente, quando eu ia a Passo Fundo, eram umas 20, 30 pessoas que estavam sendo treinadas lá, eles faziam uma vaquinha e me davam uma oferta para pagar a gasolina, e daí naquela semana não me deram nada. Meu Deus do céu. Aí eu disse para o apóstolo, cara, apóstolo, olha, tá russa a coisa aqui, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda a entender esse momento. E aí ele disse assim, tu já averiguou na tua vida se está tudo ok? Eu disse, apóstolo, foi a primeira coisa que eu fiz desde a multa que eu recebi. Não tem nada, olha, eu estou fazendo tudo igualzinho do meu jeito, meu coração está tranquilo, minha consciência está limpa diante de Deus, eu estou tentando acertar todos os dias, às vezes eu erro, mas eu estou tentando acertar, tem nada grave, está tudo ok. E daí disse assim, Diego, só tem uma coisa para te dizer, às vezes Deus prova a nossa fé, sempre que Deus quer nos levar a um novo nível, Ele faz uma prova da nossa fé. Tem uma coisa que tu não pode fazer nesse momento, é desistir. Tu precisa continuar. Faz exatamente tudo o que tu está fazendo. Não deixa que essas coisas que aconteceram abalem em nada toda a estrutura da tua vida. Continua fazendo exatamente as mesmas coisas que tu está fazendo. Se tu já sabe que isso é vontade de Deus, tu já revisou tua vida, não tem nada de errado que o diabo possa estar atacando. Só continua, que eu tenho certeza que isso não vai se repetir. E dito e feito. E aí eu perseverei, deu aquela vontadezinha de desistir, talvez se eu tivesse tido a vontade antes, talvez eu tinha passado na prova, deu aquela vontadezinha de desistir, eu peguei aquela palavra para mim e avancei, e logo em seguida muitas coisas mudaram, muitas portas se abriram, Deus multiplicou muitas coisas, e graças a Deus nunca mais eu tive uma semana como aquela, em termos de situações assim, de prejuízos materiais na minha realidade. Eu estou te contando tudo isso por quê? Porque é normal que a nossa vida cristã passe por provas, as provas da nossa fé. Nós fizemos aqui agora 10 dias de oração na igreja, todos os dias às 22h30, teve uma galera vindo aqui, todo dia teve mais de 100, 115, 120 pessoas, teve dia que teve 200 e poucas pessoas aqui, tinha uma coisinha especial também depois. E quando nós estávamos aqui buscando a Deus nesse propósito, nós tivemos vários relatos de pessoas que tiveram a sua fé provada. Quantos de vocês percebem que tiveram a sua fé provada nos últimos dias, nos últimos 10 dias, 15 dias? Quantos de vocês? Olha só. Então é muito normal isso acontecer. E eu estou te dizendo, isso faz parte da caminhada cristã. Qual que é a chave que nós precisamos usar nesses momentos de prova da nossa fé? Primeiro, uma avaliação se nós não estamos com brechas espirituais na nossa vida, se estamos crendo e obedecendo a palavra de Deus. Se estamos ok com o nosso Deus, de consciência limpa, pode escrever, tem novo nível de maturidade, crescimento e bênção chegando na tua porta aí. Porque o Senhor está causando uma prova da nossa fé, assim como na escola. Como é que é lá na escola? A gente estuda determinado assunto e vai fazer uma prova. E se a gente for bem na prova, a gente consegue passar para um novo nível. Se a gente reprovar na prova, a gente vai retroceder para estudar de novo tudo aquilo. Na caminhada com Jesus é parecido, a gente vai indo e chega num ponto. Chega naquele ponto que Deus prova a nossa fé. E a perseverança não é só você ficar vivo diante da prova. A perseverança é você trabalhar para passar na prova. É você trabalhar para avançar. É você trabalhar para ser aprovado. E em época de prova você tem que estudar mais, você tem que buscar mais, você tem que focar. Em época de prova você tem que mergulhar naquele assunto. Em época de prova na tua vida de fé, você precisa buscar intensamente a Deus, se cercar de pessoas. Foi a palavra do meu discipulador que mudou o meu ânimo naquele dia, que me deu confiança para continuar, que tirou de mim aquela pulga atrás da orelha. Mas meu Deus, eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada, eu acho que não é para mim isso. E quando eu tive aquela orientação, quando eu me cerquei de pessoas que tinham a mesma fé do que eu e mais maturidade do que eu perseverei e avancei. Quando a gente aprende isso, nós vamos para o versículo 4 e a parte final dessa ministração.
O resultado da perseverança é maturidade e integridade. A perseverança produz maturidade e integridade. Diga aí comigo: se eu perseverar, eu vou viver um nível maior de integridade e maturidade. Porque das duas uma, ou a prova da tua fé está testando o teu caráter, ou está testando a tua experiência, a tua habilidade. A prova da fé, ela está fazendo uma das duas coisas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então em Tiago 1,4, vai dizer assim na sequência do texto: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Aí não está bem essa tradução perfeita, a palavra correta é maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então, quando nós perseveramos, o nosso caráter é provado e aprovado. Quando nós perseveramos, nós ganhamos aquela experiência no deserto, aquela experiência no perigo, aquela experiência que Davi teve. Por que ele enfrentou Golias? Porque ele perseverou quando teve um leão e um urso na frente dele. Entendeu? Por que Abraão morreu crendo que Isaac seria uma nação poderosa? Porque ele viveu milagres, ele perseverou na caminhada, ele soube esperar 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus na vida dele, sem desanimar, sem deixar de crer. Eu não sei porquê, provavelmente é por causa da nossa falta de maturidade, ou por causa que nós temos que forjar o nosso caráter, mas muitas vezes Deus nos cura de uma enfermidade instantaneamente, e outras vezes leva um tempo. Muitas vezes Deus faz com que a nossa família se converta todinha numa noite. Outras vezes a gente luta anos pela conversão de alguns. Muitas vezes nós vamos viver uma prosperidade financeira que parece que chove em cima da nossa cabeça, os frutos da bênção de Deus. Outras vezes a gente precisa passar por um deserto para desatar algo. E quando nós passamos esses processos que requerem tempo na nossa caminhada com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu estou numa corrida, eu vou chegar lá, eu só preciso perseverar. Às vezes o meu corpo vai cansar, às vezes a minha mente vai cansar, às vezes eu posso ter alguma dorzinha no caminho, pode ter alguém do meu lado dizendo que não vai dar certo, mas é só eu perseverar que a bênção do Senhor vai ser alcançada. Quando nós entendemos isso, a perseverança então produz essa certeza de integridade. Você só sabe que tem caráter quando a tua fidelidade é testada, quando a tua honra é testada, quando o teu orgulho é testado. Você só tem certeza que tem caráter de Deus quando você passa na prova. Você só sabe que está maduro quando você olha para trás e teve desertos que você atravessou, teve gigantes que você venceu, teve enfermidades que você suportou. Aí você tem maturidade, você tem experiência, e aí Deus pode nos confiar novos patamares. Por isso que a perseverança é uma chave no reino dos céus. Você está entendendo? Amém? E aí nós finalizamos agora com o versículo 12. Em Tiago 1,12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação. De novo, Tiago dizendo esse negócio de ser feliz na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. Por quê? Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Hoje nós falamos sobre as riquezas verdadeiras, os tesouros nos céus, em que nós muitas vezes estamos aqui causando algo na vida cristã que está produzindo um fruto invisível, está produzindo uma recompensa espiritual, e nós temos que entender isso e crer nisso, porque mais importante do que começar bem é terminar bem. E eu termino hoje aqui essa palavra sobre perseverança do ladinho de Tiago aí, vai comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39. Hebreus 10, do 36 ao 39. Vai dizer assim a palavra de Deus: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vamos ler na primeira pessoa esse texto? Diz assim comigo: eu preciso perseverar, e depois de ter cumprido a vontade de Deus,
receberei o que ele prometeu. A perseverança é uma chave. A perseverança é essencial. Junto com a fé e a obediência, ela resolve a vida do cristão. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Olha o que Deus fala: contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada de quem é inconstante. Talvez você está aqui e você tenha sido inconstante. Saiba que isso não agrada a Deus. Você tem que se levantar hoje com outra decisão na tua vida. Deus não se agrada de pessoas inconstantes. Nós temos 2 olhos, mas os 2 olhos Deus nos deu para olhar para frente. Deus não nos deu uma visão para ficar olhando para os lados nem para trás. Deus nos fez para avançar. E se nós ficamos retrocedendo, Deus não se agrada. Uma pessoa que persevera, ela conquista. Uma pessoa que persevera, ela restaura o seu casamento. Uma pessoa que persevera, ela vê milagres na sua vida. Uma pessoa que persevera, ela perde aqueles quilos que ela precisa. Uma pessoa que persevera, ela vence as dificuldades. Uma pessoa que persevera, ela faz dar certo a sua profissão. Uma pessoa que persevera, ela conclui os livros que ela começa. Ela conclui os estudos que ela se empenha. Uma pessoa que persevera, aprende que perseverança não é só coisa de vida eterna. Perseverança é uma característica do cristão, e que se você carregar para todas as áreas da tua vida, você será bem sucedido em tudo que é realizar. O que não dá, gente? É eu começar um projeto na minha vida que está torto, que não é da vontade de Deus. E aí eu pego essa palavra e saio perseverando na coisa errada. Tenha cuidado. Esclareça os teus princípios. Esclareça os teus processos. Esclareça os teus projetos. Viva com fé e obediência à palavra de Deus, e aí sim, persevere que vai dar certo. Versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Diz aí comigo: eu não sou dos que retrocedem, eu sou dos que creem.